Fala, rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje, rapaziada, trazendo mais um react pra vocês e dessa vez descubra quem é o grande medo da profecia. Guerra salvará a humanidade? Chainsaw Man 131, do canal do nosso querido canal do Mano Joe. E lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição, rapaziada. Então vão lá, deixem um like, se inscrevam no canal do Mano Joe, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. Fechou, rapaziada? Excelente trabalho aí que ele faz. Vou deixar meu like, já sou inscrito, o sininho já está ativado. Qualidade full como sempre. E antes de prosseguir, mandar aquele salve, um salve pro Naofumi e o Atani e um salve pro Merami, membros alfa aqui do canal. Muito obrigado, meus queridos. Tamo junto. Bom, vamos lá então. 3, 2, 1 e... Peraí. As profecias de Nostradamus estão corretas e em breve o grande medo surgirá na Terra, provocando assim a extinção da humanidade. Certo, volte. Então, a queda é o demônio dela? Será? Ela controla a queda? E o início da Era dos Demônios. E o grande ser Calma aí, deixa eu voltar aqui. medo surgirá na Terra. Peraí, volta. Deixa eu prestar atenção aqui de novo, rapaziada. As profecias de Nostradamus estão corretas e em breve o grande medo surgirá na Terra, provocando assim a extinção da humanidade e o início da Era dos Demônios. E o grande ser por trás de tudo isso é... E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um vídeo de Chainsaw, espero que você também esteja bem. 131, um capítulo cheio de revelações e mistérios, mas que grande parte deles serão reveladas aqui nesse vídeo, por isso fique até o final, porque aqui eu vou desvendar alguns mistérios por trás da narrativa de Chainsaw Man sobre o que o autor está querendo nos mostrar e graças a isso descobriremos de fato quem está por trás ou da profecia ou desse plano de extinção da humanidade para que finalmente a Era dos Demônios comece. Por isso já vou agradecer a todo mundo que vai deixar aquele famoso like, para todo mundo que vai compartilhar, se inscrever e comentar aqui no canal. Link na descrição, rapaziada, vão lá. De coração, pessoal, e vamos direto para esse vídeo porque tem bastante coisa que eu gostaria de comentar com vocês. Fiz umas pesquisas interessantes aí na internet sobre os medos, sobre o bug do milênio, sobre filmes também, porque tudo isso está de acordo com o que o Fujimoto mais gosta e é o que ele pode querer mostrar para a gente nesses novos capítulos, beleza? O nosso capítulo vai começar com o Denji e a Mitaka na moto, eles estão entrando praticamente ali na boca do capeta, só que aí eles não vão conseguir fugir de fato, até chega a trancar um pouquinho entre os dentes, porque a boca não abre completamente, porém a queda acaba aparecendo e utiliza os seus poderes para jogar os dois para dentro da barriga do monstro, até porque ela não gosta que seus clientes deixem a comida sobrando no prato e ela também ajuda para que a comida entre ali no talo. Seria aquela pessoa que está insistindo para a criança comer e enfia lá a colher na boca da criança e fala: come filha, você vai comer. Olha, isso não é uma bela atitude de uma cozinheira, viu? E após o demônio acabar devorando o Denji e a Mitaka Asa, logo a seguir, a queda pergunta qual o sabor daquele prato que ela fez com tanto carinho. Mas aí o capeta faz uma cara assim de nojo e vomita tudo, deixando a queda com aquela cara de raiva, principalmente quando você faz alguma coisa com tanto carinho, com tanto empenho, e aí a bicha vai lá e destrói tudo, ou então vomita tudo que você fez. Ela achou aquela atitude imperdoável, e é então que ela simplesmente utiliza mais uma vez o seu poder para jogar um grande senso de gravidade em cima do monstro, esmagando a barriga dele por completo e matando ele de vez. E aí nós vemos mais um atributo ali dos poderes da queda, que não são só relacionados à gravidade e fazer as coisas se movendo para cima ou para baixo, como jogando também a pressão da gravidade em cima do ser que ela quer atingir. E com isso o bicho morre, o Denji e a Mitaka ficam vivos. Então aquele bichão não faz parte dela, assim, né?
ela não consegue ali cumprir a sua missão. E um ponto importante para detalhar é que nós devemos nos lembrar do que a Queda falou lá atrás em Chainsaw Man, quando ela disse que ela estava amando dos habitantes do inferno, para que a Mitaka Asa fosse morta. E é então que nós vamos ver ali como a fome está manipulando todos esses habitantes do inferno, ou então os primordiais. Mas por que ela consegue manipular eles? Bom, eu também vou explicar aqui pra vocês. Só fiquem aí no vídeo ainda, porque eu vou terminar de explicar. De toda forma, é nesse momento que ela se vira e pede perdão. Aliás, 1000 perdões, se curva em demonstração de respeito para uma pessoa, dizendo que ela não conseguiu com que Mitaka Asa fosse devorada. E é então que quem a gente vê? O demônio da fome. A Kiga-chan acaba aparecendo na frente dela, ela diz que tudo bem se não deu certo e diz para ela voltar. E então o demônio da queda provavelmente volta ali queimando todos os seus ossos e se transformando praticamente em um action figure que fica nas mãos ali do demônio da fome. E bom, como ela controla o demônio da fome? Tem uma explicação que eu acho que é bem plausível, vamos ver se vocês concordam comigo. Bom, primeiro ponto é o demônio da fome. Segundo ponto, os demônios surgem e ganham mais força a partir dos medos da própria humanidade, ou seja, a humanidade está diretamente ligada aos demônios, é como se eles fossem dois seres iguais, entre aspas, só que alguns possuem uns poderes e os outros não. Dessa forma, tendo essa ligação pelo menos um pouquinho ali com a humanidade, alguns desejos da própria humanidade habitam nos demônios. Desejos esses de fome, de medo da solidão, vontade de ser abraçado, assim como o Potita é um demônio e tem vontades humanas, vamos falar assim, ligadas às partes boas da humanidade, entende? Dessa forma, os demônios não são 100% maus, e eles têm essa ligação com a humanidade, o que faz com que o demônio da queda também sinta fome. Até porque ele é um demônio primordial, mas isso não o isenta de em algum momento sentir fome. E é dito pra gente que a Kiga-chan, nesse capítulo, ela mesma explica que ela consegue controlar os famintos como seus peões. É daí que parte ali o seu poder. E dali nós podemos entender uma coisa que é similar a todos os poderes de todos os demônios que são guerreiros do Apocalipse. Olha só a percepção que eu tive aqui. Todos eles têm que ter controle de algo, que algo seja completamente deles. Como eu quero dizer isso? O demônio do controle, ele precisa ter o controle das pessoas que ele se vê como superior a elas. É como se ele tivesse sempre um controle a partir da sua superioridade. Já o demônio da fome é a partir dos famintos, então ela também consegue controlar esses. Talvez até tenha controlado o demônio da justiça. Da hora, velho. Talvez ele ficou tão faminto com um mundo tão justo, entre aspas, então não precisaria ter muita justiça naquele mundo, e aí ela acabou que conseguiu controlar ele, e ele deve ser um demônio muito poderoso também, assim como ela parece ter controlado um demônio primordial, que é a queda. E isso é bem legal de reparar, porque a Makima, lá na primeira parte, também bateu de frente com o demônio da escuridão, que é um dos primordiais. Isso mostra que, bom, eles são bem mais fortes do que nós imaginamos, pelo menos os 4 guerreiros do Apocalipse. Só a guerra que, por enquanto, ainda não conseguiu despertar todo o seu potencial. E os poderes dela, como eu estava falando sobre a similaridade de controle entre eles, tudo que a guerra considera dela, ela considera como arma, e assim ela usa para lutar. Ou seja, todos os demônios têm uma base ali no egoísmo, de algo que é seu a partir de uma certa situação. A fome e os famintos, o controle no senso de superioridade dele para com os outros, e a guerra no senso de essa coisa é minha. Vocês notaram essa similaridade? Porque parece que a morte também parece realmente a mesma coisa quando ela for aparecer. Mas bom, gente, vamos continuar aqui o capítulo, porque é nesse momento que a Kiga pergunta para o demônio do controle como aquele bicho acabou vomitando o Denji e a Asa. E é então que aparece a Nayuta dizendo que ela só controlou um pouquinho a cabeça dele, fez o bicho ter a sensação que o alimento tinha um sabor de merda, e com isso o bicho acabou vomitando. Mostrando mais uma vez que o demônio do controle e a fome também são os demônios mais poderosos que já surgiram até então, mas ainda vai ter um que escala um nível a mais, sendo que nem mesmo elas podem impedir com que esse grande
medo acabe com a humanidade. Porque então nós vemos que a Nayuta já sabia que a Fome era irmã dela, então da mesma forma a Yoru também deve saber que a Kiga é irmã dela, mas não quis contar para Mitaka Asa. Resta saber se em algum momento a Asa também vai ter controle sobre os pensamentos da guerra e assim ela vai conseguir saber o que ela tá pensando, já que elas estão ali no mesmo corpo. E aí a Nayuta pergunta por que a Kiga está atrás do Denji e também da menina, da Asa no caso. E aí ela menciona pra gente que as profecias de Nostradamus estão corretas e que o grande medo virá na Terra. E esse ponto é bem interessante porque o que é esse grande medo? Até porque esse grande medo pode superar até mesmo os poderes do controle, da fome, mas a guerra pode ter uma saída, ela pode ter uma maneira de vencer esse grande medo. E essa é a esperança. Qual será o grande medo, ela rapaziada? fazendo ali tudo de propósito, mas o intuito não era que Mitaka Asa e o Denji fossem devorados de fato. Pelo menos é isso que ela diz. E falando sobre essa profecia, com o grande medo vindo para a Terra, a humanidade seria extinta e com isso surgiriam a Era dos Demônios. A Nayuta diz que isso parece divertido, mas a Kiga-chan fala que discorda porque ela não quer que isso aconteça. Afinal, o grande problema da Era dos Demônios vir diretamente para a Terra é que os desejos eles vão ficar completamente insanos. E o que eu quero dizer com isso é que vai virar uma Terra sem lei. Enquanto a humanidade, ainda que ela seja ruim em suas maneiras de lidar com as coisas, ela ainda consegue conviver de uma forma que eles consigam conviver, entre aspas, em paz, ao contrário dos demônios, que seria provavelmente a mesma coisa que acontece em Devilman Crybaby. A Terra era habitada por demônios e o mais forte aparecia de um lado para o outro, então eles não constroem coisas, eles não constroem comidas, eles não constroem apreço de nada, e graças a isso, se os demônios viessem para a Terra, ia ser um completo caos, eles não iam criar nada, não ia ter comida nova, não ia ter videogame, não ia ter nada que esses demônios, quando vieram para a Terra, descobriram que na simplicidade a humanidade tem o seu valor. E por que eu digo da simplicidade? Porque a Kiga tá revoltada que se a Era dos Demônios começar, não vai ter mais pizza e não vai ter mais comida chinesa. E nada melhor do que comida para um demônio da fome. E então a Nayuta fala, sem pizza? Você tá maluco? Então esse plano aí deve ser uma merda. Não quero que o fim do mundo aconteça. Porque a humanidade tem o seu valor na simplicidade. E é isso que o Fujimoto tem mais trabalhado nessa segunda parte, principalmente falando sobre os desejos carnais do Denji, os desejos de não permanecer sozinha da Mitaka Asa, que não depende muitas vezes de dinheiro, mas sim de outras pessoas que queiram estar ao seu redor. Então o Fujimoto ele trabalha mais os sentimentos humanos e através desses sentimentos humanos nós vemos os próprios desejos dos demônios como algo muito simplista, algo que não precisa de muita coisa, não precisa ser o rei do mundo, não precisa ter, nossa, o mais poderoso do universo, não é aquele negócio de vilãozão, mas sim um desejo simples que só a humanidade pode promover para esses demônios continuarem vivendo ali, curtindo o que eles gostam, vivendo na simplicidade e tendo o seu necessário. Então por isso que eu acho que é um ponto importante, porque essa é a narrativa por trás do que o Fujimoto apresenta no seu roteiro, nas suas falas, legal, véio, nas bacana. suas imagens. Por trás de tudo isso, se vocês perceberem, tem nexo o que eu tô falando para vocês. Por isso que nós temos muito mais desenvolvimento de personagem agora na segunda parte do que na primeira. Menos bizarrice, mais desenvolvimento, porque tem tudo algo escondido no qual você só vai se tocar se você vê além do que os olhos podem ver. E aí, bacana, então, velho. Eu disse pra ela, que eu achei bem engraçado, que a pior possibilidade seria não ter pizza nenhuma. Por isso que eu tô curtindo acompanhar aqui, velho. Porque realmente é uma dificuldade que eu tenho de perceber essas mensagens que a obra quer passar. É uma dificuldade que eu tenho. Por isso que eu curto muito acompanhar, assim, por quem entende do assunto, tá ligado? Igual o Mano Joe aqui. Cara, eu acho muito foda essa explicação que ele dá. Passa outra visão da obra pra gente, né, velho? É que nem no futebol. Tem gente que vê o jogo e tem gente que enxerga o jogo, tá ligado? Pô, muito foda isso daqui, mano. Mano, é tipo um mal que supera todos Tem os gente outros que vê o mangá, tem gente que enxerga o mangá, tá ligado? males da humanidade, mas logo a seguir ela diz que nem ela, nem o controle, nem o Chainsaw Man poderão evitar esse grande medo de colocar o plano em ação e essa profecia de acontecer. Porém, a guerra pode conseguir fazer alguma coisa, talvez, e elas se apegam nessa pequena esperança para colocar o seu plano em prática. A Nayuta então questiona o porquê que ela colocou ali a guerra para ser devorada pelo bichão, e aí ela disse que ela só queria ali trancar o
estômago do maluco, provavelmente fazendo com que a guerra entrasse lá dentro, cortasse o estômago do cara inteiro, lutando dentro da barriga dele e fazendo dessa forma com que o bicho ficasse faminto e ela pudesse controlar ele como um peãozinho, como ela deve ter conseguido fazer com a queda, porque mesmo a queda sente em algum momento fome de alguma coisa, fome de sangue e tal, e ali elas fizeram um contrato. Pelo menos um contrato onde um fornece a comida e o outro fornece ali os seus poderes para que os seus objetivos sejam atingidos. E então que a Kiga fala assim, ó, Controle, vamos nos juntar aí, né, com o seu poder e o meu, a gente pode juntar todo mundo e fazer o negócio acontecer. E aí a Nayuta fala, não, eu não posso. Aí ela fala assim, não, mas por quê? Porque eu tenho que ir pra escola. E aí aparece no último quadro a Nayuta lá estudando. Opa, professora, quero responder aqui e tal. E ali acaba o capítulo de uma forma muito divertida. Mas agora vamos para os pontos das teorias e até mesmo do início do vídeo, para eu explicar para vocês quais seriam os prováveis grandes medos que podem É, isso que eu tô me perguntando. Será que é um medo literalmente assim, o maior medo da humanidade? Será que é algo nesse sentido ou não? E qual a ligação deles com a história e como a história nos mostra que eles podem Porque aparecer se for, na segunda eu só parte? me venho assim na cabeça a morte. Acho que todo mundo tem medo de morrer, velho. Sei lá, pelo menos muita gente tem, tá ligado? Como também qual é esse demônio que trará a extinção da humanidade. E bom, vamos lá. Primeira coisa, gente, nós temos que entender Só me o que vem é a uma morte na profecia. cabeça. Profecia não necessita necessariamente de alguém com planos por detrás. A profecia, ela é como o destino ou um desastre natural. Ele Sim. vai acontecer, você querendo impedir ele ou não. Basicamente é dessa forma que funciona. Nisso a gente não Sim. pode imaginar que a profecia de Nostradamus tem alguém por trás que fez essa profecia de propósito. Não há alguém por detrás de tudo, embora esse grande mal vá aparecer. Entende o que eu tô Sim. querendo dizer? Sim. É algo que vai acontecer inevitavelmente. Dessa forma, é assim que se analisa uma profecia. É algo que você fala É o destino, e vai é assim que acontecer, tem que ter. independente do que você imagina. Se você vai conseguir impedir depois ou não, não importa. O que vai acontecer de fato. Por exemplo, não tem um demônio por detrás da profecia, mas sim a própria profecia em si é o ato de que aquele demônio vai chegar na Terra. Sim. Segundo ponto importante que eu gostaria de falar para vocês é sobre os desejos simplistas ali dos demônios. Eu sei que eu já falei uma parte, mas percebam que essa simplicidade na própria humanidade faz com que eles se apeguem aos humanos e mesmo que uns morram aqui e ali, os demônios passam a conseguir conviver com os próprios humanos de uma forma com que um não atrapalhe o outro, sempre mantendo a paz. E na parte dos desejos simplistas é para nos mostrar que o seu desejo mais simples ele não pode ser desprezado. Os desejos bobos ou o que você quiser mencionar acerca do Denji são desejos de qualquer ser humano normal. Desejo de transar, desejo de ter um relacionamento com alguém. O Denji é uma pessoa que ele quer muito o carinho de alguém. E sabe com quem que ele se parece com isso? Com o próprio Pochita. Os dois são dois iguais. Tanto o Pochita se identificou com o Denji porque ele sentia a necessidade de carinho. Da mesma forma que o Denji também se identifica com o Pochita porque ele precisava de alguém para abraçar, ele precisava de carinho. Só que agora nós estamos lidando com o Mitaka Asa. E qual o medo da Mitaka Asa e tudo que está sendo abordado nessa nova narrativa da segunda parte? Bom, se vocês perceberem, a própria conversa do Yoshida, ela nos traz muito disso e é a própria solidão, não ter pessoas próximas de si e você acabar se afastando e se isolando, que é um medo natural humano de ser solitário, de ter a solidão. É bom a gente ficar sozinho muitas vezes? É bom, mas na maioria delas é bom que a gente mantenha sempre contato com os outros, porque isso é inerente a todos os seres humanos. Por isso que todos nós humanos, nós sentimos a necessidade de encontrar-se com outro ser humano para conversar, para dialogar, ou então com alguém que a gente tenha proximidade para poder conversar, para poder dialogar. Tanto até que em filmes como Náufrago, entre outros, nós percebemos que um ser humano sozinho, ele simplesmente fica biruta da cabeça. E por que ele fica biruta? Porque ele falta contato social. Contato social. Sim, tem um filme que é muito nessa pegada também e é de zumbi, cara. Eu não vou lembrar o nome. Tem uma outra versão que fizeram lá, coreana lá, que é do cara que fica preso no apartamento lá e tal. Você deve saber, eu esqueci o nome agora. A Live, o nome? Não lembro, enfim. Mas tem uma outra versão que explica muito bem isso daí, tá ligado? O cara simplesmente tá preso no apartamento dele ali, enquanto o mundo tá lá pro lado de fora, assim, tá infestado de bicho. E o
cara, ele começa a ficar doidão, tá ligado? Ele não aguenta mais ficar sozinho ali e tal. Ele começa, sei lá, cantar sozinho ali e começa a ficar maluco, tá ligado? É necessário para todo tipo de ser humano. Não importa o que você diga, tipo, não gosto de ser humano. Eu não vou gosto de lembrar o nome pessoas. pra passar pra vocês, Cara, velho. não importa. Você sempre Mas vai querer Náufrago ter um também contato com a explica muito pessoa bem ou isso não. daí. Você vai sentir essa falta. E trabalhando ali a solidão, nós podemos ter o demônio da solidão como sendo um dos grandes medos da humanidade. Esse é um dos que eu posso trazer aqui. Outro que eu vou trazer aqui também para vocês é o demônio do desconhecido. Porque no bug do milênio, o grande medo da humanidade é que o mundo acabasse, e já que o mundo iria acabar, você ia perder tudo. Então, curta a sua vida ao máximo, porque quando acabar, já era. E o que isso traz também? Traz aquele medo de você perder tudo que você cultivou, tudo que você criou, e tudo vai acabar naquele instante. Então é o medo do fim. O fim desconhecido, o apocalipse, todos eles se conectam em uma coisa só para mim. O apocalipse sendo algo que é dito na Bíblia como o fim de tudo, onde teremos a grande batalha celestial e tal, e com Sim. isso seria o desconhecido, porque você não sabe se vai acontecer mesmo um apocalipse ou não. Por isso o desconhecido e apocalipse estão juntos nessa, juntamente também com o medo do fim. Então poderia até mesmo haver um demônio do fim. Fim, apocalipse e desconhecido, isso pode ser traduzido de diversas formas, e até mesmo pela fala da Kiga falando que o demônio vai chegar na Terra, pode querer dizer que ele vai chegar na Terra. Tô tentando do inferno, raciocinar ou que ele outro vai demônio chegar no aqui. espaço. Lembrando ali que no filme ET, que fez muito sucesso nos anos 90, embora ele tenha saído nos anos 80, ali em 82, se eu não estou enganado, o medo do desconhecido, o medo de outros seres habitarem a Terra e roubarem o seu lugar, é também um grande medo da humanidade, o medo do desconhecido, de você chegar até lá no desconhecido. Por isso que cair num abismo é um sonho muito comum de muitas pessoas quando a gente fica com medo de algo. É medo de que aquele negócio que não tem fim, que você não sabe quando acaba. Por isso que o desconhecido tá meio que ligado ali. O fim, é claro, não tá tanto nesse caso, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E dessa forma, por fim, nós vamos trazer o último demônio, que esse sim deve ser o que vai causar todo o caos na humanidade, que é o demônio da morte. Isso só me vem apareceu esse numa na jogada cabeça, do velho. próprio Fujimoto, quando o Yoshida pergunta para o Denji se o Chainsaw Man pode ser capaz de devorar a própria morte. Então provavelmente o quarto guerreiro do apocalipse é o nosso vilão final que vai chegar na Terra. Um dos grandes medos da humanidade, né, pelo que eu pude pesquisar também, é o medo da morte, é o medo de fim de tudo. Ele junta o desconhecido, junta o fim, junta a solidão, ele... Cara, não dá, velho. Assim, o demônio da morte, pra mim, ele é o demônio mais forte, que deve ser Chainsaw Man. Cara, o poder do demônio parte muito do medo da humanidade, cara. Eu não imagino um medo maior do que a morte, cara. Tá ligado? junta tudo, é o fim quando tudo acaba, e você sempre é um ser que quer continuar vivendo, mesmo até quando você queira morrer, porque a morte é um medo constante do ser humano, é um medo natural. Por isso que nós evitamos botar a mão no fogo, por isso que nós evitamos, por exemplo, cair em um bueiro. Ninguém se joga à toa, é só quando você desiste realmente de tudo na sua vida. Mas mesmo assim, a morte é um medo natural de todo ser humano, porque ela não só carrega isso, como também o medo do desconhecido, do pós-morte. O que acontece depois da morte? Putz, eu não sei o que acontece depois da morte. Então você tem medo de morrer porque você não sabe o que acontece depois daquilo. Você pode ter a crença que for, mas você não tem a certeza absoluta de tudo. Se alguém conversar com você de verdade, vai conseguir tirar um pouquinho dessas coisas de você, e você vai perceber que, putz, eu realmente tenho medo de morrer, entende? Mesmo que eu diga que não e eu crave que não, no nosso interior, bem lá dentro, a gente tem medo da morte. Tanto que quando alguém, por exemplo, pode apontar ali uma arma pra você ou alguma coisa assim, você fica apavorado, com medo. Por que com medo? Porque você tem medo da morte. Não importa o que aconteça. Exato. Mesmo que a pessoa possa falar assim, não, eu tô nem ligando pra nada. Não existe. Se você já não tem medo da morte, você já não tá mais vivo. Dessa forma, a pessoa já dá um fim a tudo. E como o Fujimoto tá trabalhando suicídio, medo da solidão, medo do desconhecido, esse tipo de coisa, a narrativa nos leva a crer que o demônio da morte é o último guerreiro do apocalipse e também a pessoa que vai trazer todo o caos para a própria humanidade. Tanto que a morte trará o quê? A extinção de todos os humanos, fazendo com que a Era dos Demônios seja instaurada na Terra. Por isso que a extinção, morte, estão ali ligados, e provavelmente ele é o último, o irmão mais velho, provavelmente da fome, do controle e da guerra, seja o principal e o último inimigo de todos eles. Ou então, o desconhecido. E outra coisa que eu gostaria de falar pra vocês é que provavelmente o Denji vai juntar ali a guerra, a fome e o controle. É isso que ele falou realmente, mano. A morte também liga tudo isso daí, cara. O medo do fim, tá ligado? Assim,
O fim seria a morte, tá ligado? Assim, tudo interligado, mano, tá ligado? O medo do desconhecido. O medo de morrer e o que tem depois, tá ligado? Tá tudo... Cara, faz sentido pra caralho, velho. Todas ao seu redor, como ele sendo, digamos assim, o quarto guerreiro, já que a morte vai ser o inimigo final. Dessa forma, ele se torna praticamente o rei delas, não é? Bom, eu gostaria de saber o comentário de vocês acerca de tudo isso, beleza? Bacana. Aguardo o comentário aí. Acredito que eu não deixei nada passado que eu gostaria de comentar. E muito obrigado mais uma vez. Até uma próxima e fui! Foda. Vou dar uma lida nos comentários, passar só o olho aqui ver o que o pessoal tá comentando. Sempre que entendi essa na terça, vou pro curso. Certeza que a Nayuta usou o poder dela para controlar o professor do próximo. Ai. Cara, será que o demônio ali da... Ai, meu Deus, como é que é o nome, velho? Ixi, me fugiu o nome agora ali, que tá no corpo da mina ali, velho. Esqueci até o nome da menina. Será que ela vai ser o salvador da humanidade? Será um demônio salvando a humanidade, ajudando o Chainsaw Man ali? Já pensou? Caraca, eu acho que deve ser isso que deve acontecer, né, mano? Kiga-chan. E na outra só substituir pra mim. Caraca. O demônio da queda me parece ter os poderes do Pen. Exato, mano. É o rei negando. Cara, bem bacana, velho. Eu concordo com... Cara, não tem como não concordar com o Mano Joe, né, velho? A questão do Nostradamus aí, ó, só se confirmou também o que ele tinha falado lá atrás. Cara, Mano Joe sabe muito, mano. Curto muito os vídeos dele, as reflexões que ele traz pra gente, tá ligado? As teorias, cara, muito da hora, mano. Não tem como não concordar, né, bicho? Pô, eu concordo com tudo. Cara, assim, só me vê um demônio da morte, velho, assim, em mente, tá ligado? Como se trata de fim de tudo ali, ensalmento da humanidade, é o demônio da morte. Pra mim é o medo top tier, top 1, tá lá no topo da pirâmide, tá ligado? Eu não consigo imaginar um medo maior do que a morte, tá ligado? Cara, não dá, mano. Tá ligado? Enfim. Bom, rapaziada, é isso. Espero que tenham curtido. Lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição. Então vão lá, deixa um like, se inscreva no canal do Mano Joe, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. Fechou, rapaziada? Bom, e é isso, né, velho? Aguardar a cena dos próximos capítulos. Interessante descobrir que a Nayuta tá trabalhando contra... tá trabalhando com a... Kiga, né? O demônio da fome ali. E a Mitaka Asa, lembrei. Será que o demônio que tá dentro do corpo da Mitaka Asa ali, que eu ainda não me recordei o nome, vai ajudar o Denji, né? Ajudar a humanidade? Enfim. Bom, interessante. Cara, agora me deu uma teoria. Será que vai ter uma guerra de demônio contra demônio? Será que... Igual ela falou ali que ela quer evitar que a humanidade, né, suma e tal. Será que pode ter uma união humano-demônio ali pra combater a morte? Rapaz, interessante. Bom, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, rapaziada. Vou ficando por aqui. Um abração. Deem a opinião de vocês no comentário. Valeu, falou. Eu fui. Girl, he only fucked you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show me ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together.